Então, Gênesis 12, verso 1. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, irmãos, eu estou meditando bastante nos últimos dias sobre o papel da igreja nesse mundo e na era moderna, né? Como a gente tem desempenhado esse papel. E aí Deus ficou me incomodando para ir lá na origem, Abraão, antes de começar a me aprofundar mais no livro de Atos. E aí, quando a gente vai para a história de Abraão, a gente já conversou sobre essa passagem aqui especificamente, falando que Abraão, ele foi chamado juntamente com o pai dele, que era Terá, para sair da região de Ur dos Caldeus. A gente vê que, um pouquinho antes, aqui em Gênesis 11, fala que Terá saiu de lá, chegou no meio do caminho para Padarã, ele estacionou ali com a família dele e ficou ali. Ele ficou lá. Por quê? A gente vai ver isso se repetindo na própria história de Abraão. Deus tinha uma promessa para Terá. Isso não é registrado na Bíblia, claramente. Deus fala em algum momento aí. Tudo bom? Prazer, Gabriela. Tudo bem, Gabriela? Oi, tudo bem? Minha esposa Gabriela. Conheço você só de ouvir falar, mas hoje meus olhos te veem. Vocês também. Sei que você ficava assistindo ali transmissão remota, né? Isso aí eu sei o que aconteceu. Então, estava falando de Abraão aqui, comecei a falar agora, tá? Que para estudar um pouco a função da igreja dentro do mundo moderno e na história do mundo, seria interessante a gente começar lá com o chamado de início de Deus para um homem. E eu acho que isso foi bem registrado em Abraão, na história de Abraão. Então ele chamou Terá. Como é que eu sei que ele chamou Terá? Porque isso aqui é registrado. Deus fala com a família de Abraão, não só com Abraão especificamente, para sair da região de Ur dos Caldeus. E aí Terá, ele estaciona na região de Padarã e fica lá. Aqui é uma conjectura, tá? Não está escrito claramente isso. Mas depois Deus tem que chamar Abraão, falar assim, olha, continua. Então fica claro que não era o objetivo de Deus que Terá saísse da terra dele e parasse no meio do caminho. O objetivo era, não, eu vou tirar vocês daqui para vocês irem para a terra prometida. Só que em algum momento Terá esmoreceu, né? Eu já falei que o nome Terá, que significa, traduzindo livremente, é aquele que procrastina, né? O que adia as coisas. Então, o próprio nome do cara já indica isso, entendeu? Já é uma indicação de que ele começa e não termina, né? E aí Deus vai falar com Abraão, olha, né, sai da tua parentela. Por que ele fala sai da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar? Porque Deus começou a identificar que no meio da família, a família puxava para trás em relação ao projeto dele para a terra prometida. Então ele olhou para Abraão e falou, não, esse aqui é um cara que tem um coração de fé, né? Então eu vou chamar ele, entendeu? Eu vou chamar ele. Então ele vira para Abraão e fala assim, olha, lembra da tua parentela? Ó, a tua parentela começou e não terminou. Então sai do meio da tua parentela, a primeira coisa que ele fala. Ele fala assim, olha, sua família tem tradições, sua família tem vocações, sua família tem desejos. E eles olharam mais para as coisas dessa vida, para os desejos, para as vocações, do que para a minha vontade. Por quê? Porque pararam no meio do caminho. Ninguém ia parar e montar um acampamento, querer construir uma vida num lugar onde não tem pasto para o seu gado, água para eles beberem, né? Ou seja, poços, lugar para plantar, ou seja, um lugar aprazível. Então, provavelmente, o que aconteceu? O cara saiu de um lugar desértico, indo para um lugar que era a terra prometida, no meio do caminho ele viu o quê? Um lugar aprazível. Bom, aí ele falou, pô, aqui é bom, né, cara? Melhor garantido. Tipo assim, pô, Deus tá mandando eu pro lugar que eu não sei nem onde é. E aqui já é bom, eu acho que era aqui. Deus, vou te ajudar. Deus, é aqui, Deus, que a gente vai ficar. E aí, Deus chama Abraão e fala assim, não é aqui. Né? Você vai para um lugar que eu vou te mostrar. Tipo assim, não, me dá
me mostra aí uma foto antes de eu ir para eu ver se vale a pena. Não, tipo assim, Deus falou assim, olha, você tem que confiar em mim. O que é caminhar pela fé? É Deus falar, você vai. Para onde, Deus? Importa? Irmãos, a questão é a seguinte, Deus te chama para alguma coisa. Você sabe que Deus é soberano, todo-poderoso, misericordioso, bondoso, amoroso e justo. Importa para onde Ele está chamando? Essa é a questão. Vai mudar a tua resposta? Não, dependendo do que o Senhor me falar. Assim, Deus... Não, por que eu preciso te falar? Ou eu sou Deus ou eu não sou. Ou eu sou o Senhor ou eu não sou. É o que está nas entrelinhas. E aí, ele fala assim... Sai da tua parentela, ou seja, abandona essa herança do teu pai, a herança da tua casa e vai para o lugar que eu vou te mostrar. E eu vou fazer de você uma grande nação e te abençoarei. E te engrandecerei o nome. Né? Então, o nome Abrão é pai de uma nação. Lá na frente a gente vai ver que ele chega para Abrão e fala assim, agora você não é mais Abrão, você é Abraão, o pai de muitas nações. Quando ele fala assim, eu te engrandecerei o nome, que nome que ele quer engrandecer? Aquele que é ligado à missão de dar continuidade à herança do seu pai, ou seja, ser um pai de uma nação. Que nação? A nação que Terá edificou, ou seja, o nome da família de Terá. Ou o pai de muitas nações, inclusive gentios. Ele fala assim, eu vou te engrandecer o nome. Que nome? Não é esse nome, eu vou te mudar o nome. Na época ele não sabia, né? Mas Deus já estava preparando o terreno para quê? Para ele ser pai de muitas nações. E aí, provavelmente, né, a gente tende a pensar o seguinte, né? Quando ele fala assim, te farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, como assim, sinônimo de prosperidade, né? Mas aqui é sinônimo de algo que aparece lá em Deuteronômio 20, quando ele fala assim, ó, eu ponho 2 caminhos diante de vós, né? A bênção e maldição. Escolhe, pois, a bênção. Aí ele começa a listar o caminho da bênção, ele começa a distinguir esse caminho da bênção do caminho da maldição. Aqui ele está falando assim, olha, você, Abraão, você tem que me seguir pela fé. A marca de toda a história de Abraão é fé. A gente vai ver um pouquinho mais lá na frente que quando ele repete a promessa para a vida de Abraão, né, a Bíblia diz assim, e ele creu e isso lhe foi imputado como justiça. Então, a marca do chamado de Abraão é fé. Fé para quê, irmãos? Fé para quê? Fé para receber um chamado sem ter toda a história esquadrinhada primeiro. Fé para receber uma direção sem saber exatamente para onde está indo. Ele caminhou na palavra de Deus. Lembra, eu falei algumas semanas atrás sobre Pedro caminhar na palavra de Cristo? Abraão caminhou na palavra de Deus. Falou assim, eu vou te mandar para um lugar e lá você será o pai de muitas nações, seu nome será engrandecido. O humano ia pensar o seguinte, caramba, eu vou ter muitas ovelhas, vou ter muito gado, né? Mas o que Deus estava querendo falar para ele é o seguinte, eu vou fazer de você um instrumento de bênção. Por isso que aqui no meio das duas falas eu pulei propositalmente quando eu estava lendo. Por quê? Porque no meio entre eu vou fazer o teu nome grande e aqueles que te abençoarem serão abençoados, que te amaldiçoarem serão amaldiçoados, no meio aqui tem que ser tu uma bênção. Então, o foco de ser pai de muitas nações é ser instrumento de bênção, é ser instrumento da palavra de Deus e da verdade revelada pelo quê? Pela fé. Então, quando a gente pensa assim, caramba, os que abençoarem Abraão serão abençoados. Abençoar, já falei uma vez, abençoar é algo muito parecido com, na cultura daquela época, olhando para a linguagem daquela época, era se prostrar, se reverenciar, se inclinar, se esvaziar diante de alguém. Isso é bênção. Então, quando ele fala assim, ó, aqueles que se prostrarem, que entenderem, que aceitarem, que apreenderem esse chamado pela fé serão abençoados. Aqueles que rejeitarem, que virarem as costas, que ignorarem o chamado da fé, serão amaldiçoados. Então não é uma promessa no sentido, tipo assim, eu vou te prosperar e os que te ajudarem prosperarão com você. Não, é o que receberem esse chamado e viverem por esse chamado, o chamado da fé, ou seja, aquele chamado que olha para frente sabendo assim, eu não estou vendo o que tem lá,
mas eu vou caminhar na palavra do Deus que me chamou. Então não importa para onde ele está me levando. Se ele falou que é para eu ir lá, eu vou. Por quê? Porque qual é o propósito dele eu indo naquela direção? É que eu seja o pai de muitas nações, pela fé. Ou seja, por aprender o chamado de um Deus soberano, único e verdadeiro, eu vou levar pela fé essa mensagem para um povo que acredita que os deuses estão no ar, que os deuses estão nas árvores, que os deuses estão nos animais, que é o sol. Ou seja, um povo idólatra. Abraão, ele estava vindo com um conceito que aí é interessante, a gente vai ver que isso é uma coisa da família. Começou lá com Terá. Por quê? Porque esse Deus único chamou a família. E no meio do caminho, a família folgou com a promessa de Deus. Aí Deus continuou esse chamado com Abraão. Lá na frente a gente vai ver que isso faz diferença quando ele vai escolher esposa para Isaac. Né? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Então, até aqui, dúvidas? Eu estou indo um pouco rápido, que eu quero ver se eu falo tudo que eu preciso falar para vocês. Então, até aqui, alguma dúvida? Não? Beleza. Então, a gente vai agora, esse é o 12, né? Aí o que acontece? No 12:7, Deus aparece de novo para Abraão. No 12:7 ele fala assim: apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei a tua descendência a essa terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando ali para o monte do oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor, invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abraão dali, indo sempre para o Negueb, que é a região mais ao sul, que é a região do deserto. A gente vê que, uma coisa que eu já falei para algumas pessoas, né? A gente pensa que o ID de Cristo é tipo, para tudo, vai lá e prega o evangelho. Né? Aí a gente chama isso de fazer missões. Né? A gente vai ver que ao longo da história, e isso fica bem claro na vida de Abraão, por exemplo, Deus não estava falando para Abraão, para tudo, e agora você vai fazer missões no meio de uma terra politeísta de idólatras, né, seguindo o meu chamado pela fé. Não, Deus estava falando para ele assim: olha, não tem a tua vida? A tua vida você vai construir ela na direção que eu estou te dando. Então, a missão de Abraão era a vida dele. Então, enquanto Abraão estava indo em direção àquilo que Deus deu para ele, ele ia tendo e estreitando o relacionamento com Deus e cumprindo a missão que Deus tinha dado a ele. Aí a gente vai ver em várias passagens aqui, né, que Deus ia falando com Abraão no dia a dia. Em alguns momentos a Bíblia fala assim: naquele lugar Abraão invocou o nome do Senhor. E naquele lugar Abraão construiu o altar e o nome de Deus foi exaltado. E ali Abraão, ou seja, tinha momentos litúrgicos, vamos chamar assim, em que Abraão propositalmente invocava o nome do Senhor, fazia referência ao nome do Senhor, cultuava a Deus, mas tinha outros momentos em que ele ia se relacionando com Deus no dia a dia. O que isso mostra? Pessoal, o ID de Cristo, aí eu vou puxar aqui, né? Por que a gente segue o ID de Jesus? Porque pela fé a gente crê que nós somos salvos, certo? E aí, alguém botou no grupo, acho que não foi o Pierre, não, foi o... foi ele. Ele botou no grupo lá, assim, como é que você colocou? Qual é o chamado, né? Propósito, isso. Qual o propósito de Deus para minha vida, né? A gente às vezes tende a pensar que Deus tem um chamado, tem uma vocação, tem um propósito, que é algo separado daquilo que Ele reservou você para que você viva na tua vida. E aí a gente secciona a nossa vida em várias partes. Né? Essa aqui é a hora da missão, esse aqui é o evangelismo, esse aqui é o meu chamado, essa é a minha vocação e essa aqui é a minha profissão. A gente tem que acabar com esse pensamento e entender o seguinte: né? Você foi chamado, assim como Abraão foi chamado, para você seguir a tua vida cumprindo um propósito. Toda a sua vida é uma missão. Toda a tua vida é um chamado. E aí você tem que começar a identificar. Lembra que eu falei na semana passada que a gente está acostumado a uma teologia demoníaca? Por quê? Porque é a mesma teologia que o diabo pregou para Jesus no deserto. Onde ele fala assim: olha, vai, se joga daqui, e aí, né, está escrito que você dará ordem, que ele dará ordem aos seus anjos para te amparar.
E aí Jesus fala, não, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Só que a gente faz isso no nosso dia a dia. Ou seja, eu começo a seccionar minha vida em várias partes. Aí eu penso que o meu casamento é separado da minha profissão, que é separado das minhas relações sociais, que é separado da minha relação eclesiástica. Então a gente pensa que a gente tem uma vida seccionada em várias partes. Em algumas eu faço missão, em outras não. Em algumas eu tenho a vida secular, em outras eu tenho a vida clerical, vamos dizer assim. Irmãos, para quem é cristão, não existe vida secular. Ou você é, ou você não é. Ou você está indo, ou você não está indo. Então, Abraão é um exemplo claro disso, por quê? Porque enquanto ele ia marchando em direção onde Deus queria que ele estivesse, ele ia se aprofundando no relacionamento com Deus. Tinha hora que ele invocava Deus e tinha hora que era Deus que falava com ele. Assim, e Deus falou a Abraão, e Deus apareceu a Abraão. E tinha hora que fala assim, não, e Abraão invocou o nome do Senhor. E ali ele construiu um altar. Percebe que era uma via de mão dupla? E percebe que às vezes a gente não consegue desenvolver bem isso na nossa vida? Porque a gente acha que a nossa vida é seccionada? Então, se nós vamos ir, ou indo na nossa vida, pregando o Evangelho, indo e fazendo discípulos de todas as nações, isso quer dizer o seguinte, o Nilson foi para Disney em janeiro com a família dele. Eu já dei esse exemplo aqui. Caramba, ele foi para Disney. É lícito ir à Disney? É pecado ir à Disney? Não, não é pecado ir na Disney, certo? Em si. Agora, se você foi na Disney movido pelo teu ego, se você foi na Disney para esbanjar dinheiro, e se você foi na Disney para ostentar, para tirar as fotos e botar no Instagram para todo mundo ver que você está na Disney, aí é pecado? Então percebe que a pergunta que eu fiz é capciosa. Ir ou não ir na Disney não é em si pecado ou não pecado. O que define se é pecado ou não pecado é o propósito daquilo ali. Então você ir na Disney porque você está indo ter um momento de lazer com a tua família, você está indo para apreciar a beleza de Deus numa viagem lá no sul da Flórida. Pô, olha como é bonito, olha o que Deus fez aqui, olha a inteligência que Deus deu ao homem para construir esse parque de diversões. Se você vai com esse coração, né, você está indo lá glorificar a Deus. E aí, irmãos, qual é o sentimento que você tem que ter quando você está na Disney? Que você está em missão na Disney. Você tem que ter o sentimento, é o seguinte, eu estou indo na Disney por quê? Porque Jesus está na Disney. Por que Jesus está na Disney? Porque eu estou na Disney. Nós não somos o corpo de Cristo? Então por que a gente acha que a gente e Jesus, nós somos separados? A gente pensa que Jesus é um ente externo a nós. Deixa Deus falar com vocês aí. A gente pensa que Deus é um ente externo a nós e ele age sobre nós para a gente exercitar o ser igreja aonde a gente está. Não. Cristo é nós. E nós somos Cristo. Porque nós somos o corpo dele. Então nós somos ele na Disney. Nós somos ele assistindo Netflix. Nós somos ele no YouTube. Nós somos ele na FAB. Abraão, ele tinha esse entendimento, apesar dele não ter um conhecimento teológico aprofundado. E quando a gente começa a entender isso, a nossa postura em relação à vida, ela muda. Por quê? Porque você sabe que não importa onde você esteja, você santifica todas as coisas. Como assim você santifica todas as coisas? Você vai na Disney, Disney pode ser santa, ou pode ser bênção, vamos pegar aqui a linguagem de Gênesis, pode ser bênção, ou pode ser maldição. Quando ela vai se tornar bênção? Quando você entender que você está na Disney, sendo Deus na Disney. Quando você entender que você está indo no cinema, ali no Parque Shopping, com a sua família, sendo Deus no cinema. Então você é a expressão da glória de Deus onde você está. E aí você santifica os ambientes onde você está. Você santifica a tua sessão de trabalho. Porque você sabe, caramba, Deus está trabalhando no nosso convívio. Deus está trabalhando na nosso conte. Deus está trabalhando na parte subchefia da manhã. E aí, Abraão, Deus fala com Abraão, ele vai lá para a região do Negueb, aí começa a ter uma fome, ele vai para o Egito com a mulher dele, eu não vou passar toda a história em detalhes, tá? Ele vai para o Egito com a mulher dele,
lá ele fica com medo de o pessoal gostar da mulher dele, matar ele para ficar com ela, aí manda ela dizer que é irmã, aí Faraó acaba pegando ela, levando para casa, Deus abate a casa de Faraó, ele vai, solta ela e fala assim, pô, você fez isso, cara, sai daqui, aí manda ele embora. Aí ele tá junto com Ló ainda, percebe que ele tá junto com Ló? Esse tempo todo ele tá junto com Ló. E aí o gado dele, a riqueza dele começa a aumentar e o de Ló também. E aí eles começam a ter contenda entre os pastores deles. E quando essa contenda surge, ele olha para Ló e fala assim, olha, que não haja contenda entre os meus pastores e os seus, né? Olha só aqui onde a gente está, é um lugar amplo. Escolhe, se você falar que vai para a esquerda, eu vou para a direita. Se você vai para a direita, eu vou para a esquerda. E aí Ló olha para a campina de Sodoma e Gomorra, ele vê que é um lugar que tem grandes cidades, é um lugar aprazível, né, que a Bíblia fala que é até semelhante ao jardim, né? Você está se referindo ao Éden, ou seja, é um lugar que tinha frutos, tinha relva, tinha água, rios, cachoeira, tinha tudo. Aí não, pô, aí o olho dele cresceu, né? Caramba, aqui é bom, né? Então se ele falou que eu que escolho primeiro, né? Eu sou mais antigo, né? Eu vou escolher primeiro, então eu vou escolher aqui. Tá, ele escolhe. Aí sobra para Abraão o quê? Sobra o Negev, velho. Sobra o deserto. Certo? Às vezes a gente não se atenta para isso. O camarada, ele foi guiado pela concupiscência dos olhos, pela cobiça da carne. Lembra da família? Por que a família parou em Padarã? Porque é um lugar aprazível. E aí Deus falou, não é aqui o lugar de vocês. Aí ele vai e chama Abraão. Aí Abraão faz o quê? Deus falou o quê para Abraão? Sai da tua parentela. O que Abraão faz? Leva Ló. O que Abraão estava fazendo? Dá um jeitinho. Não, um jeitinho. Tipo assim, mas Deus falou, larga tudo, cara. Larga essa herança da tua família. Ele vai e traz parte da família com ele. E essa parte da família ainda está contaminada com o mesmo sentimento. De quê? De olhar com os olhos da carne. Irmãos, nosso chamado de fé não é segundo a carne. O homem espiritual, lá em 1 Coríntios 1, né? 2. 1 ou 2? 1 Coríntios capítulo 1 ou 2, eu não lembro se é no 1 ou no 2. Que o homem, diz que o homem espiritual, ele discerne todas as coisas. A gente não analisa o cenário, a conjuntura, com os olhos da carne. Ou seja, caramba, mas é difícil. Ah, mas é impossível fazer isso. Ah, mas Deus... Pô, cara, por que Deus está me levando para essa direção? Não era mais fácil ir para cá? Não era mais fácil fazer de tal jeito? Irmãos, Lucas diz que quando os discípulos estão conversando com Cristo, ele está falando sobre questões de fé, né, que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. E aí eles falam assim, caramba, então, né, quem vai se salvar? Né? Então é impossível para o rico se salvar. Aí Cristo fala assim, não, né, para os homens pode ser impossível, mas para Deus nada é impossível. Então Deus sabe muito bem o que está fazendo. Quando ele manda Abraão largar a parentela, ele sabe que se Abraão não largar aquela herança, ele não largar aquela mania de olhar com os olhos da carne, ele não vai conseguir exercer o olhar de fé que Deus precisa que ele tenha. Por quê? Porque ele está levando ele para um lugar onde não tem toda essa bonança, onde tem vários povos inimigos ainda habitando naquele lugar, um cara velho, com o corpo já amortecido, com uma mulher velha, e ele está prometendo o quê? Olha, essa terra toda vai ser sua. Aí o cara olha, tá cheio de povos inimigos, colhado de gente. 2, e eu vou te dar uma grande descendência. Aí ele olha para ele mesmo e fala, caramba, eu já tenho 90 anos, 75 na verdade, quando ele chama. Pô, eu já tenho 75 anos. Né? Aí ele olha para a mulher dele, tem 65. Como é que é? Como? Tipo assim, tá, digamos que ele vai me dar um descendente, mas e aí depois? E esses povos aqui? Né? Como é que eu vou despojar esses povos? Como é que vai ser isso? Né? E ele fala que você pai de uma multidão pela fé, né? Mas é só aqueles que são herança da minha semente ou são herança da fé?
E como é que eu vou trazer esses povos todos ao meu lado? Né? Que ali tem cananitas, tem jebuseus, tem de tudo ali. Aí, Ló, quando ele é confrontado com a primeira dificuldade, caramba, tá faltando... Quando ele fala assim, meus pastores estão disputando com os seus, é porque tava começando a faltar o quê? Recurso. Pô, não tem água para todo mundo, não tem pasto para todo mundo. E aí ele olha o quê? Para saída mais fácil. Não, então é ali? Então eu vou para lá. Por quê? Porque lá tem pasto, lá tem comida, lá tem de tudo. Ah, tem uma cidade ali meio estranha, mas pô, vou habitar a sombra daquela cidade e eu vou me dar bem. E aí Abraão fala, ok, você vai para lá, eu vou para o outro lado. Aí imediatamente, ó, no verso 14, ó, fala aqui claramente, ó, que Ló escolheu a campina de Sodoma, e fala no 13. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Ou seja, não era uma coisa assim, Ló não sabia. Não, ele falou assim, vale a pena pagar o preço. Às vezes a gente não faz isso. Às vezes a gente olha com os olhos da carne uma situação que a gente sabe que a gente não deveria estar envolvido, mas a gente olha pelos olhos da carne para o caminho mais fácil. Ou seja, a gente não está tão preocupado assim em não se contaminar ou se manter incontaminado. Por quê? Porque aos olhos da carne a gente acha que fazer negócio com aquela pessoa é o que eu preciso agora para poder prosperar. Ter um relacionamento com aquela outra pessoa é o que eu preciso agora para ser feliz. E aí eu acho que todo mundo aqui tem um exemplo de que já fez isso, se é que não está fazendo agora. Você está escolhendo caminhos, calculando com o racional e esquecendo de começar com o Deus, que é o Deus soberano capaz de proporcionar para você a direção que você precisa. E lembra o que eu estava falando na semana passada, que eu acabei cortando aqui a minha fala. Quando Jesus se joga tentaram se jogar do pináculo do templo, ele fala assim, não tentará o Senhor teu Deus. O que ele estava querendo dizer? Pô, às vezes a gente faz coisas para que, sem consultar Deus, tipo assim, o que o diabo estava falando? Se joga aí. Não foi Deus que se mandou jogar. O diabo que estava falando, se joga. E aí depois que você se jogar, você vira para Deus e fala assim, agora Deus, resolve o meu problema. Eu me joguei. Agora eu estou com problema. Por quê? Eu estou caindo e eu vou morrer. Então agora o Senhor me ampara. A gente faz isso, irmãos. A gente faz isso. A maioria de nós faz isso com muita frequência. Não é com pouca frequência, não. É com muita frequência. A gente se envolve em relacionamentos. Mas você consultou a Deus antes de se relacionar? A gente se envolve em negócios. Você consultou a Deus antes de negociar? A gente faz planos para a nossa vida. A gente faz planos para a nossa vida familiar, faz planos para a nossa vida profissional, a gente faz planos para os nossos filhos, a gente faz planos para a nossa vida financeira. E a gente planeja, calcula aquilo que vai dar mais retorno, isso aqui vai me fazer feliz, isso aqui vai ser bom para mim, isso aqui vai ser bom para minha casa, eu vou comprar um terreno, eu vou comprar uma casa, eu vou comprar um carro, eu vou trocar de carro, eu vou mudar de seção, eu vou abrir um negócio, eu vou começar um relacionamento, eu vou terminar um relacionamento, e tudo isso a gente faz aqui, ó, e aqui, na carne, guiados pela carne. Aí depois que a gente faz, aí começa a dar problema no negócio, no carro que você trocou, no relacionamento que você começou, no relacionamento que você terminou, na parte econômica, na parte profissional. Aí você vai fazer o quê? Deus. Não, às vezes não é botar a culpa não, mas você vai pedir para Deus salvar um negócio que você começou sem botar ele como consultor lá no início. Ou seja, Deus foi o seu ômega, mas ele nunca foi o seu alfa. Por que Abraão começou essa jornada? Porque Deus foi o alfa. Deus deu a direção. Eu vou começar um empreendimento que quem está me mandando começar esse empreendimento? Deus. Então eu posso, no meio do empreendimento, clamar a Deus. Deus, isso aqui é o seu empreendimento. Agora, a gente faz ao contrário. A gente começa e depois fala assim, Deus, resolve aqui o meu empreendimento carnal. Por quê? Porque você começou esse empreendimento movido por sentimentos e cobiça carnal. Às vezes você comprou o carro, trocou o carro, comprou o terreno, fez o negócio, começou o relacionamento, tudo movido pela carne. Você não parou para consultar Deus. E aí, movido pelas suas cobiças, você quer que Deus salve um empreendimento de cobiça.
Aí eu pergunto, Deus tem compromisso em salvar o empreendimento que você erigiu baseado na sua cobiça? Por quê? Porque não é segundo a vontade dele, irmãos. Caraca, quem é Mateus? Não sei. Porque Deus não tem compromisso com o teu empreendimento. Ele tem compromisso com a vontade dele. E aí, logo assim que Abraão se separa de Ló, no verso 14 fala assim: disse o Senhor a Abraão depois que Ló se separou dele. Olha só. Depois que Ló se separou dele, Deus diz: ergue os olhos e olha desde onde está para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento, na sua largura, porque eu te darei. E Abrão, mudando suas tendas, foi habitar nos cavalhais de Manre, que está junto ao Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Então, veja, Deus chama Abrão, fala o que ia fazer. Abrão obedece parcialmente, porque ele vai, mas ele quer levar um pedaço da herança familiar dele com ele. E aí nada acontece, irmãos. Depois que finalmente Abraão toma a iniciativa de completar a primeira parte do chamado de Deus, aí Deus vai para a segunda parte. Às vezes a gente pensa o seguinte: caramba, Deus falou comigo para fazer tal coisa. Digamos que Deus chamou o Cruz para abrir um empreendimento, abrir um negócio com a esposa dele. Mas Deus se importa com o negócio do Cruz? Por quê? Porque Deus quer que Cruz prospere. Eu vou mudar um pouco o meu discurso aqui. Meu discurso é sempre antes de prosperidade, né? Mas eu vou dizer para vocês como é que Deus usa a prosperidade. Deus mandou o Cruz abrir um negócio com a esposa dele. E aí, Deus quer que o Cruz prospere. Por quê? Porque ele vai usar esse recurso que o Cruz vai levantar ali para abençoar algumas famílias que estão passando necessidade e alguns missionários que foram lá para a África pregar o evangelho lá na Somália, lá no Sudão, lá no Saara Ocidental, os islâmicos. E aí, ok, o Cruz ouve esse chamado, só que Deus deu umas orientações específicas para o Cruz, de como fazer. E o Cruz, ele faz parcialmente aquilo que Deus falou para ele fazer. Seja na área econômica, Deus falou: olha, sai da FAB. Um exemplo. Sai da FAB. Sua esposa trabalha? É daqui? Quem é tua esposa? Seja Jaqueline. Eu conheço ela. Ela já veio aqui? Ela já foi uma vez, né? Eu fui 2 vezes. O horário não bate muito. Já tá escalado. Tá bom. Então Deus fala assim: saiam da FAB. Eu tenho chamado para vocês. Aí o Cruz, mas saiu os dois da FAB, né? Pega a licença de dois. Tipo assim, não, ou então, pode ser, ou ele pega a licença, ou então ele fala assim: sai você, fico eu, para garantir, entendeu? E aí ele faz isso, aí ele abre o negócio e o negócio não vai para frente, o negócio não vai para frente, o negócio não vai para frente. Aí ele, mas Deus mandou, o negócio não vai para frente. A pergunta é: você fez toda a sua parte que Deus mandou? Depois que você fizer toda a tua parte, aí Deus, ok, agora vamos para a segunda etapa do teu negócio. Aí Deus volta a falar com você. Aqui com Abraão, cara, é a mesma coisa. Ele fala assim: faz isso. Aí Abraão fez parcial. Aí Deus ficou esperando, ok, quando você fizer tudo, a gente volta a conversar. Aí Abraão vai, quando ele finalmente faz a primeira parte toda, aí Deus, ok, agora que você fez tudo, então agora eu vou te prosperar, vai nessa direção. A gente vai ver que isso acontece de novo. Isso acontece de novo lá na frente. Por quê? Porque chega um certo momento que ele vai dar ouvidos à mulher dele, porque a mulher dele vai falar assim: caramba, ó, a gente vai ver que Deus fala de novo com ele. Antes dele destruir Sodoma e Gomorra, aparecem os anjos conversam com ele, o Senhor fala com ele: olha, eu vou te fazer prosperar, você vai ter um filho. Ele já estava com a promessa, e dessa vez com prazo. 9 anos depois, isso aqui acontece, 9 anos depois, Deus volta a falar com ele. Fala assim: ó, daqui a 1 ano sua mulher vai ter um filho. Dessa vez ele deu prazo, falou: ó, daqui a 1 ano. E aí o que acontece? Nesse meio tempo, nesse imbróglio, né, ele começa a dar ouvidos para a mulher dele. E aí, quando ele resolve dar um jeitinho para que Deus não passe vergonha,
demora mais 13 anos para Deus voltar a falar com ele. Não é para Deus fazer, não, é Deus falar com ele de novo. Por quê? Porque ele ainda não tinha entendido, ele não tinha entendido exatamente qual o chamado de fé que Deus tinha para ele. Até que chega um ponto que Deus fala assim, ok, agora você teve um filho, agora você lhe dá ele. Que é onde eu vou chegar na nossa próxima conversa. Quando ele fala assim, agora que você teve um filho, me dá. É como se ele estivesse falando assim, ok, eu tenho um chamado para você, o chamado é nessa direção. Eu vou te dar todas as ferramentas para você cumprir esse chamado. A ferramenta principal que Abraão tinha que ter para cumprir o chamado era ter um descendente. Aí ele tentou dar um jeito. Aí Deus falou, não é esse o descendente, é o que eu vou dar. Aí depois que ele dá o descendente, ele fala, ok, agora dá ele para mim. Por quê? Porque eu não estou interessado em que você tenha uma descendência e filhos conforme o teu querer ou conforme a tua vontade. Eu não quero que você use as ferramentas que eu te dei para você. Eu quero que você use as ferramentas que eu te dei para mim. Então você tem que me dar isso, você tem que abrir mão. Os dons e talentos, não tem uma canção que a gente canta? Meus dons e talentos são para te servir, meus dons preciosos são teus. Mentira. Boa parte das vezes. Por quê? Porque a gente usa os dons e talentos que Deus nos deu, muitas vezes para projetos nossos. E o que Deus está querendo é assim, vem cá, qual talento, dom, o presente mais valioso que eu te dei? Ah, Deus, foi este filho. Ah, Deus, foi essa família, foi essa esposa, foi esse dom, foi esse talento. Beleza? Dá ele para mim? Dá ele para mim. Para eu fazer o que eu quiser. Aí, irmãos, quando você vai fazer isso, é tipo entrar no luto do teu sonho desfeito. O teu sonho, você entra no luto dele para poder começar a viver a vontade de Deus. Eu ia falar o sonho de Deus, mas não é o sonho, é a vontade de Deus. E aí você tem que começar a lidar com o luto do quê? Da tua carne. Porque, mas eu tinha tantos planos para esse filho aqui, eu devia fazer isso. Aí Deus falou, negativo, vai ser o que eu quiser. E foi eu que te dei? Você não está falando que... Às vezes a gente não entende por que Deus pediu isso para Abraão, mas eu estou começando a mostrar aqui para vocês um padrão. Qual é o padrão? Deus dá uma ordem, ele faz meia boca. Deus dá uma ordem, ele faz meia boca. Deus dá uma ordem, ele faz meia boca. Como é que ele vai realmente provar o coração de Abraão e saber se Abraão iria usar o ferramental que Deus para ele, os dons e talentos, o Isaac que Deus deu para ele, para a glória dele? Não, eu preciso ver se esse cara realmente vai continuar meia boca. Ou seja, eu vou dar um filho para ele e ele vai continuar sendo filho, não vai ser meu. Ou seja, a descendência não vai ser minha. As tribos não serão minhas. E como é que ele vai ser uma bênção? Não, vem cá, filho, me dá esse filho aí. Ali é um ponto de virada da vida de Abraão. Mas a gente vai estudar um pouquinho mais isso no nosso próximo encontro. Amém?